Olá, meu nome é Maria Adna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. Sou proprietária do ateliê Maria Adna, que fica na Avenida dos Carinados, 739, Moema, São Paulo. E hoje eu vou fazer um passo a passo de uma bolsinha super fácil. Essa bolsa é muito fácil para você fazer, vender, usar no dia a dia. Hoje eu vou ensinar como fazer o vivo e um fundo assim para sua bolsa, para ela ficar bojudinha, não ficar chapada. Eu tenho notado que tem muita gente que está começando na costura e tem muitas dúvidas. Como fazer uma bolsa, como colocar um zíper, como fazer um vivo, tem todos os tipos de dúvidas. Aqui você vai aprender a colocar esse botão, colocar o vivo e colocar o zíper. Para você não ficar cortando o seu tecido, estragando, fazendo várias peças até chegar na sua peça final, você vai primeiro pegar um retângulo e vai fazer o molde da sua peça. Assistindo os vídeos, você vai ter assim boas experiências, né? Como fazer uma peça. Você não vai fazer exatamente a peça igual, mas você vai aprender a fazer um zíper, um vivo, colocar um botão, fazer um rebite na alça. Então a aula de hoje é para as iniciantes, mas se você que tem anos de costura e gostou da bolsinha, só me acompanhar na aula de hoje. Vamos para a nossa aula de hoje. E para fazer essa peça eu cortei 2 vezes no tecido estampado e 2 vezes no feltro estruturado. Fiz as costurinhas aqui embaixo, essas pence, para dar um formato, assim, uma profundidade nessa bolsa, ela fica bojudinha. Se eu não tivesse feito essas pences, essa bolsinha ficasse um pouco chapada. Então a pence dá a impressão que ela tem um fundo. Por isso eu fiz essa pence. E aqui eu tenho a tampa. A tampa eu cortei 2 vezes no estampado. Aqui eu tenho a tampa. A tampa eu cortei 1 vez no estampado, 1 vez no tecido de forro e 1 vez no feltrinho. Aqui eu já costurei toda a volta e deixei essa abertura para eu poder desvirar. E fiz o mesmo com o tecidinho do forro. Eu cortei 2 vezes. Esse daqui também eu posso fazer as pences no final da peça. E a alcinha dela eu fiz uma alcinha de couro. Se você não tem alcinha, não tem o couro, você pode fazer no tecidinho também, que vai ficar boa a sua alcinha. Uma alcinha de 2,5 de largura ou de 3. Ou de 2, 2,5, você que escolhe a largura da sua alça. Mas não pode ser uma bolsa tão larga, uma alça tão larga, porque ela vai sair da lateral com essa argolinha. Então esse suporte é estreitinho. Então não pode ser uma alça muito larga. Agora vamos colocar o zíper. Então já fiz todo esse processo. Para você que está iniciando, vou colocar a tampa primeiro. Então, eu já fiz todo esse processo, fiz aqui uma marcação, deixei 4 centímetros de cima para baixo e marquei o meio. Vou deixar esse corpinho aqui reservado e vou desvirar a tampa. Então, aqui tem a tampinha. Eu vou pespontar em toda a volta para eu poder colocar um botão de imã para fechar essa bolsa. Aqui eu pespontei em toda a volta. A costura do direito com direito, quando eu fiz para desvirar, você vai fazer a mesma coisa, vai devagarzinho para não passar direto e não sair um ponto diferente do outro. Agora eu vou marcar o meio. Eu preciso marcar o meio e colocar esse botão agora, porque eu vou costurar essa tampa no corpo da bolsa. Então, para você que está começando e vai fazer uma peça,
você tem que lembrar que você vai precisar colocar o botão primeiro antes de costurar a tampinha. Aqui você põe a mão por dentro e corta. Então aqui eu cortei também uma moedinha, né? E vou marcar. Aqui também eu vou abrir. Aqui eu tenho o macho. Esse lado do botão a gente chama de macho. Então ele vem primeiro. Aqui eu tenho a perninha do botão. Eu vou colocar o feltrinho ou a espuminha. Se você não tem nada disso, você pode colocar o que você estiver usando para estruturar a sua bolsa. Ou até mesmo um outro tecidinho dobrado. Agora eu venho com a outra tampinha. E aqui eu vou fechar. Prontinho, o botão já está colocado. Eu vou dobrar essa parte para dentro. Vou passar aqui uma colinha. Se você não tiver a colinha, você pode fazer pontos à mão. Nas costuras para o patchwork a gente não usa cola. Agora nas bolsas é necessário, ajuda bastante. Aqui eu faço o meio novamente. Ponho um alfinete para marcar. E vou colocar o direito do forro sobre o direito da tampa, em cima daquele risco que eu fiz, daquela marcação. Prontinho, eu prendi com alfinetes, aqui eu vou pespontar aqui em cima. A tampa já está pronta, vou deixar direito com direito do corpo principal e vou colocar agora o zíper. Aqui eu tenho 28 de comprimento e o zíper eu só cortei com 25 de comprimento. Eu cortei também dois retângulos de 3,5 por 6, dobrei ao meio e trouxe as duas pontas para o meio do tecido. Aqui eu vou colocar o zíper dentro dessa dobra que eu fiz. E aqui eu vou colocar um alfinete e vou costurar, prendendo essa pontinha para ter um acabamento aqui no zíper. Logo, logo você vai entender por que tem esse acabamento dos dois lados. Porque tem zíper de bolsas que eu faço, só tem acabamento de um lado. Creio que você já tenha visto essa colocação de zíper. Aqui então eu vou precisar costurar aqui, então vou alfinetar assim. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Agora aqui eu vou passar uma costurinha nas duas pontas. Então aqui eu corto o excesso do tecido porque eu preciso do tecidinho da mesma largura do zíper para poder costurar no corpo da bolsa. Essa linha também. Então aqui eu fiz o acabamento para as duas pontas. Vou marcar o meio com um pequeno pique também. Não faça um pique muito grande para não interferir na sua costura. Aqui também eu faço o pique do meio da bolsa. Agora eu vou colocar pique com pique, direito com direito. O direito do zíper é esse lado que tem os dentes. Aqui você não precisa usar pezinho de zíper, porque você não está costurando roupa, então você vai usar o pezinho normal da sua máquina e vai costurar só para prender o tecido no corpo da bolsa. Aqui você está percebendo que está sobrando, né, 1 centímetro aqui. Esse que está sobrando é para costura, por isso eu faço esse acabamento no zíper, que ele vai ficar aparecendo. Costurei, vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou fazer meio e vou colocar direito com direito também. Aqui, se você quiser colocar um vivo, você pode também. Aqui podemos colocar o vivo para você aprender também a colocar o vivo. Aqui eu cortei o viés de 2,5, que é o tecido, né, que eu cortei enviesado. Coloquei a régua no 45 graus. E se você não tiver a régua, você pode fazer essa dobrinha na ponta do seu tecido, como se você fosse tirar um lencinho. E desse lencinho você vai tirando as faixas. Então aqui eu ponho direito com direito, sobrando uma pontinha para a direita e outra para a esquerda. E eu vou costurar aqui embaixo. E sempre que você for fazer essa costurinha, você vai diminuir o ponto da máquina, porque aqui não precisa de fazer o retrocesso, então você tem que diminuir o ponto da máquina para esse ponto não ficar folgado e abrir a costura. Então aqui eu costurei, você percebe que o viés ficou retinho aqui. Então você não precisa abrir, né? Mas se o tecido for mais grossinho, você pode abrir essa costura, tirar essa pontinha, você não vai precisar mais dela. E aqui você vai passar uma colinha. Vou passar no avesso do tecido. Então passa um fiozinho no meio, que o macarrão precisa ficar grudadinho aqui para ele ter um bom acabamento.
Então por isso eu passo uma colinha no meio. E o bom dessa bolsinha é que você só vai colocar vivo só de um lado só. Então aqui é um bom momento para você fazer essa bolsa com o vivo, aprender a colocar o vivo. Então aqui é o macarrão. Ele é um plástico bem resistente. Colocar vivo nessa bolsinha é um bom momento de você aprender a colocar o vivo. Então aqui tem o macarrão e esse aqui marronzinho é o viés já com cola. Eu vou colando ele aqui dentro. É que eu vou colando. Você precisa deixar os dois bem juntinhos e o macarrão bem grudadinho. Agora eu vou colar, ou você pode colar ou pode costurar diretamente no corpo da bolsa, mas eu prefiro colar. Você também pode alinhavar para facilitar, né, a costura, a colocação desse vivo, que ele precisa ficar bem certinho aqui no tecido para não sobrar e nem faltar. Essa bolsa é bem facinha, viu? Por isso eu tô colocando o vivo para você não se perder quando for construir a sua bolsa. Você vai conseguir fazer o vivo e vai fazer uma peça para você usar no dia a dia. Se fosse uma peça mais complicada, essa parte do vivo a gente podia pular e você fazer o que é mais importante que você ainda não sabe fazer. Mas essa daqui é muito fácil e rápida também. Então aqui eu tenho o pezinho do vivo e tenho o pé calcador que eu estou usando normal. Se você não tem esse pezinho do vivo, você pode usar o pezinho de colocar zíper. Aí sim eu indico o pezinho de zíper. Então aqui é fácil, não precisa você desparafusar nada, é só encaixar. Esse buraquinho tem que ficar rente com a agulha. E aqui você vai deixar uma ponta para fora, porque se você deixar ele aqui, ó, igual o final da peça, você vai correr o risco de ter prejuízo na frente, né? Esse macarrãozinho vai rasgar o seu tecido. Por isso você precisa deixar ele para fora e encapado. Eu vou colar ele aqui. Aqui, como a cola já está sequinha, eu posso ir costurando e ajeitando o tecidinho em toda a volta e costurando. Então aqui eu costurei o vivo, você tá vendo aqui a marquinha da linha. O ideal é fazer com a linha colorida mesmo, para você visualizar essa costura. Logo eu vou te explicar o porquê. Vamos colocar o zíper. Lembra que eu coloquei só a primeira parte? Agora vamos colocar a segunda parte. Pique com pique. Eu vou alfinetar e vou costurar também esse lado. Em seguida eu posso colocar o forro ou eu posso fechar o corpinho da bolsa. Aqui eu já prendi o outro lado do zíper. Agora eu vou fechar o corpinho da bolsa ou colocar o forro. Aqui eu vou colocar o forro, que já está mais fácil, para eu poder pespontar. Antes de fechar, facilita. Então, quando você for fazer a sua peça, você faz primeiro o forro, pesponta e depois você fecha o corpo e forro. Aqui eu marco o meio do tecido do forro, os dois juntinhos. Lembrando de cobrir sempre o zíper, eu vou transferir a costura um pouco mais para frente. Então essa primeira costura que eu fiz, ela só é feita para prender o zíper, então ela não vale como costura definitiva. Então aqui eu coloquei os alfinetes, agora eu vou aproximar a agulha e vou costurar. Na sua máquina também tem esse recurso, que você vai trazer a sua agulha para a direita ou para a esquerda para poder aproximar o zíper. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cobrir o zíper, vou fazer uma cabaninha para ele. E vou alfinetar e vou fazer a mesma costura que eu fiz do outro lado. Eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz com o outro lado. Quando você está começando, que você vai prender todo mundo junto, fica mais difícil. Então é melhor você primeiro colocar o zíper com o corpo e em seguida você vem com o tecido do forro, aproximando o zíper do tecido principal. Ter cuidado para não costurar o tecido de baixo. Agora que eu vou pespontar, vou fechar esse zíper aqui para não me atrapalhar. Vou trazer esse tecido do forro todo para baixo, cobrindo o corpo da bolsa. Vou prender aqui com alfinete para não escapar, para eu poder costurar. Aqui é a mesma coisa. Agora eu vou pespontar pelo lado direito do corpo da bolsa.
Aqui eu pespontei. Agora eu vou fechar o corpinho da bolsa e em seguida já fecho o forro junto. Mas antes de fechar a bolsa eu preciso colocar o suporte para as alças. Então aqui vem direito com direito, que é o tecido do forro, e aqui vem direito com direito do corpo da bolsa. Essa ponta do vivo eu vou trazer ela para fora. Do outro lado a mesma coisa, procura encaixar sempre as pences e aqui também. Joga o zíper para fora, o vivo para fora. Troquei novamente o pezinho do vivo para eu poder costurar aqui em toda a volta. Eu vou passar a costura final em cima da primeira costura que eu fiz prendendo o vivo. Então aqui eu costurei o corpinho da bolsa, eu vou costurar o forro. Para isso eu preciso trocar o pezinho, colocar o pé normal. Agora eu vou fechar em toda a volta o forro e vou deixar uma abertura para eu poder desvirar. Aqui eu fechei a bolsa em toda a volta, agora eu vou desvirar. Deixei uma abertura para eu poder desvirar, deixei uma abertura grande, porque ela é uma bolsa que está bem estruturada. Desvirei primeiro o forro, agora eu vou desvirar o corpo. Aqui está prontinha a bolsinha. Agora eu vou colocar a alcinha. Aqui eu vou colocar um rebite nesse suporte, porque ela está bem estruturada e fica mais complicado para eu colocar, fazer uma costura reta aqui. Aqui eu tenho o suporte e aqui eu tenho a argolinha. O forro está aberto, eu vou usar o forro para eu poder trabalhar com o rebite aqui nessa bolsa. Essa alcinha vai sair dessa abertura daquele 2 centímetros que eu deixei lá no começo da costura. Sai daqui, ou eu posso colocar ela de fora. Aqui o que eu preciso é só fazer um acabamento e vou pregar ele nessa lateral. Então aqui eu vou furar o suporte com rebite. E aqui as alças também já estão prontinhas, eu vou colocar também um rebite aqui, prender nessa fivela. E depois também eu preciso prender nessa argolinha. Aqui eu também tenho o outro lado, eu já furei. E aqui para furar, para você colocar, para fechar essa alcinha, ou você vai abrir com a sovela, que a sovela não é ideal, ela não tem um buraco assim preciso, ela vai ficar assim meio que esgaçado o seu tecido, o seu sintético ou o seu couro. Então você vai abrir com essa ferramentinha aqui que você compra nas lojas indicadas para bolsas. Aqui eu marquei 2 centímetros, um de distância e cortei com isso daqui. Esse daqui não é todo local que a gente encontra, mas ele é muito útil, fácil de você trabalhar. E aqui eu vou furar com a sovela e vou furar também o tecidinho e vou arrebitar. Aqui eu tenho essa maquininha que já coloquei aqui a matriz. Então esse daqui é de 2 cabeças, eu vou colocar este aqui, vou encaixar ele na abertura que eu fiz também e vou apertar, deixei ele certinho aqui na matriz, na pecinha de baixo, e aqui é só apertar. Tá prontinho, já fiz um lado, vou fazer o outro. Novamente eu faço a mesma coisa, pego a argolinha, passo aqui por dentro. Aqui eu preciso de ter um acabamento, então eu ponho uma pontinha para baixo e a outra vai ficar em contato com o tecido. Então não vai aparecer, mas se você quiser também costurar ela aqui em cima, vai fazer um servicinho à mão e que funciona. Então aqui também eu vou fazer o mesmo, vou cortar com esse meu cortador, vou colocar o botão, furei, coloquei o rebite, vou fazer o mesmo, vou colocar a outra parte dele e apertar na matriz. O lado direito que você vai usar sempre fica para fora, que você precisa visualizar o que você está fazendo. Então é isso, a peça está prontinha, coloquei o suporte para as alças, coloquei a fivela e prendi ela também do outro lado. Coloquei a outra parte do botão, que é o mesmo passo desse daqui, não muda nada, a diferença é que esse é o par desse aqui. E se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no meu curso de bolsas. O endereço é Avenida dos Carinados, 739, Moema, São Paulo. O telefone é o 11 50 42 0145 e o celular é o 99672 8865. E se você quiser ficar informado sobre as novidades do ateliê, é só se inscrever no meu canal no YouTube ou me seguir no Instagram.
E para você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso, eu tenho o DVD de bolsas. Esse DVD ele vem 4 peças, mais 2 peças no livreto e os moldes em tamanho natural aqui no encarte. O projeto só vem uma peça. Então o projeto ele tem a foto, o passo a passo e os riscos igualzinho esse risco aqui do encarte. Então você vai transferir esse risco para um papel, vai fazer o seu molde para você confeccionar as suas bolsas. Então isso daqui é um projeto. Você pode assistir os vídeos no canal do YouTube, se identificar com a bolsa que você acha que vai ser mais fácil para você fazer, né? Você vai falar, vai ligar e vai falar que você gostaria de adquirir o projeto e eu envio para você em qualquer lugar do Brasil. Um beijo, estou te esperando.